Está entrando no ar pela Web TV Minas, no Giro da Bola. A apresentação: Luiz Carlos Pitti, Cláudio Oliveira, Jorge Blau e José Augusto Corbelli. Olá, amigos, aquele abraço. Estamos começando pela Web TV Minas, o seu melhor programa de TV pela internet. Pois é, vamos iniciando, portanto, o nosso programa, trazendo aí os principais assuntos em relação ao futebol profissional, futebol amador, ao lado dos companheiros José Augusto Corbelli, Cláudio de Oliveira e Jorge Blau. Estaremos aqui debatendo, discutindo e opinando sobre o futebol pelo Brasil, os estaduais, mineiro, carioca e paulista, para você. Já. Estamos apresentando no Giro da Bola. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, amigos, estamos de volta com o Giro da Bola e nós estamos aqui com os companheiros, à minha direita, José Augusto Corbelli, do meu lado aqui juntinho, Cláudio de Oliveira, e mais à esquerda, o Jorge Blau. A partir de agora, você vai saber de tudo, né? E naturalmente vai acompanhar resultados, as nossas opiniões em relação ao futebol pelo Brasil. Estaremos destacando o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro e também o Campeonato Paulista. Estaremos também destacando o nosso futebol amador, o esporte amador em geral. Bom, vamos com o meu querido amigo José Augusto Corbelli, que cumprimenta aí o nosso telespectador, né, com a sua primeira participação. Um abraço a todos. Estamos aí para comentar sobre o futebol, tudo aquilo que aconteceu no final de semana, no mundo esportivo, não só da nossa região, como também do Brasil e o futebol pelo mundo. Muito bem. O Corbelli já com a sua primeira participação. Cláudio de Oliveira, tá aí, participando. Luiz Carlos Pitti, José Augusto Corbelli, Blau, telespectadores de uma maneira geral da Web TV Minas. É para nós um prazer fazer parte desta bancada que a partir de hoje promete colocar você como se você estivesse à beira do gramado, trazendo todos os detalhes, trazendo gols, os principais lances, os assuntos polêmicos de cada rodada. E hoje, nesta primeira edição do programa Giro da Bola, tá imperdível o nosso programa. A gente vai conversar sobre isso já, dentro do programa Giro da Bola, aqui pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Pois é, apresentamos o Cláudio Oliveira e agora, mais à esquerda, mais feliz do que
pinto no lixo, porque foi o único time carioca que conseguiu a vitória nesses jogos de ida das semifinais do Carioca. Meu caro amigo Jorge Blablau, é com você. Um abraço, amigos. Você que está assistindo a gente agora aí, hoje, como disse o Pete, né, mais feliz do que pinto no lixo. O Flusão ganhou do Botafogo, reverteu a vantagem e vamos com tudo no sábado para fechar tranquilo essa final aí. Vamos carimbar o nosso passaporte para a final e vamos encarar aí provavelmente, né, o Flamengo aí, que eu gosto de jogar é com o Flamengo na final, porque foram 11 decisões de Carioca, 8 vitórias do Fluminense e 3 do Flamengo. Então eu prefiro o freguês na final. Estamos aí, estamos juntos. Quero agradecer aí agora o Vicente, ao Pete, ao amigo Corbelli, o Cláudio Oliveira também, pelo convite de estar aqui na bancada com vocês. É brincadeira, né? É brincadeira. Olha, todo mundo abriu o programa sério. Todo mundo abriu o programa com seus respectivos, né, cumprimentos e tal ao telespectador. Mas tem sempre um, cara. Tem sempre um para fazer uma gracinha, para fazer uma piada. Num programa que, apesar de ser esportivo, é um programa sério. Isso aqui é um programa sério. Um programa de esporte, mas um programa sério. Bom, que venha o Fluminense, né? O último resultado ficou provado, né? A freguesia que eles têm. Realmente, eles são freguês. Nós somos freguês, sim. O último resultado ficou claro aí quem é freguês de quem, né? Teve expulsões, teve 3-0, teve chocolate, né? Um belo domingo de Páscoa teve chocolate. Então, que venha Fluminense, que venha o Botafogo, venha quem vier. Nós vamos atropelar, passar por cima feito um rolo compressor. Bom, vamos agora os destaques de cada companheiro. Tivemos rodada do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro empatando em 1-1, a Caldense jogando em Tombos, empatando em 0-0. No Campeonato Carioca, nós tivemos o Fluminense batendo o Botafogo por 2-1 e Flamengo e Vasco empatando em 0-0. No Paulista, nós tivemos a vitória do São Paulo, a vitória do Santos, a vitória do Corinthians e do Palmeiras. Primeiro eu quero o destaque de cada um e depois eu vou fazer a pergunta para cada um em relação principalmente ao Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Não vou falar no Mineiro e nem mesmo no Gaúcho, que a gente sabe que tem dois times grandes, Atlético e Cruzeiro, que são acostumados a chegar em semifinal e final do campeonato, sempre dá dois do interior ou de menor investimento. No Sul também é a mesma coisa, normal é a Grêmio Internacional, sempre dá dois do interior, de menor investimento, mas no Campeonato Paulista e no Campeonato Carioca prevaleceu os grandes. E daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta para os companheiros. Será que os times do interior ou de menor investimento não conseguiram fazer frente diante dos grandes no Rio de Janeiro e em São Paulo? Porque na hora da pata botar, deu Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. E em São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras e o tricolor do Morumbi. Mas antes da resposta dos companheiros, eu pergunto ao Corbelli qual é o seu principal destaque nessa rodada desse final de semana, Corbelli. Bom, o meu principal destaque nesse final de semana foi aquela voadora na cara do jogador do Vasco, com chuteira de trava de alumínio, que cortou a cara do jogador, e o árbitro da partida simplesmente deu somente um cartãozinho amarelo. Na minha opinião, o que deveria ter sido feito, deveria ter paralisado o jogo, tirado aquele árbitro de campo, colocado o árbitro reserva e mandado ele para dentro do camburão, porque ele teria que ser sido preso depois daquela voadora que aquele jogador do Flamengo deu no jogador do Vasco, e o árbitro simplesmente deu cartão amarelo. Esse é o meu destaque. Cláudio Oliveira, o seu principal destaque no programa de hoje. Rapaz, o meu também seria como principal destaque agora, né? A gente falando de futebol e não falando com o coração, mas sim com a razão. O meu destaque seria o destaque escolhido pelo companheiro José Augusto Corbelli. Como mesmo se antecipou na escolha, eu vou ficar com o segundo lance também de Vasco e Fluminense, que me deixou até triste por ser um baita de um jogador,
por ser um jogador de seleção brasileira, a nível de seleção brasileira, um jogador experiente, a entrada do Dagoberto nas costas do zagueiro do Flamengo, de forma covarde. Então são 2 lances, até agora, escolhidos de um Flamengo e Vasco. O do Corbelli e o meu, e nós vamos daqui a pouquinho, né, dar um destaque maior em cima desses lances, que você vai acompanhar também aqui pela Web TV Minas, dentro do programa Giro da Bola. Bom que o Cláudio levantou uma bola aí. Dagoberto realmente é a nível de seleção brasileira? Vai ficar essa pergunta, os companheiros vão concordar ou não. Jorge Blablau, rindo à toa com o seu tricolor, fala e dá o seu destaque desse final de semana. Meu destaque, amigos, é o Fred. A volta por cima do Fred, 2 gols contra o Botafogo. Ele que contra o Flamengo foi expulso injustamente e voltou contra o Botafogo, garantindo a vitória do Fluminense, colocando o Fluminense a 1 passo aí da final do Carioca. Pois é, depois dos destaques, daqui a pouquinho a gente tem os gols. Nós vamos analisar os gols do Campeonato Carioca. Tivemos gols no jogo Fluminense e Botafogo, Oxo no Flamengo e Vasco, e no Mineiro, um empate em 1-1, com direito a um belo gol do Arrascaeta. Inclusive estão chamando o Arrascaeta de Arrascaneta, depois que ele deu aquela canetada no Josué do Atlético. Eu levantei uma bola aqui e eu gostaria da opinião dos companheiros Corbelli, Cláudio e Jorge Blablau. No futebol paulista, no futebol carioca, os times de menor investimento, ou seja, podemos colocar também do interior, não tiveram forças para, pelo menos, a exemplo de Minas e a exemplo do Sul, chegar às semifinais dos seus respectivos campeonatos, né? No caso, os cariocas e os paulistas. Corbelli. Olha, Luiz Carlos Pitti, é um assunto que já foi bastante debatido em todos os programas esportivos e que eu concordo com a maioria daqueles analistas esportivos que disseram o seguinte: existiu esse ano uma diferença de anos anteriores, onde anos atrás a pré-temporada dos times de menor expressão ela era muito maior do que a dos times considerados grandes. Então, por isso, eles sobressaíam, porque eles começavam no ano anterior a sua pré-temporada, ou seja, novembro, dezembro, eles começavam ali a se preparar. Ao passo que as equipes principais, as grandes equipes dos grandes centros, como São Paulo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, eles tinham aí o mês de dezembro todo de férias e só começariam as suas pré-temporadas a partir de janeiro. E tinha muito pouco tempo para treinamento. Esse ano foi um pouco diferente. Esse ano os principais times, eles prepararam mais, eles tiveram mais tempo de preparação. E também as equipes do Rio, principalmente, elas não tiveram aí outras competições, tiveram apenas que focar no campeonato carioca. Já em Minas, como você citou, tem 2 times do interior na disputa da semifinal. Eles tiveram êxito em chegar à semifinal, porque as 2 equipes principais de Minas Gerais, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, estão disputando também a Libertadores da América, disputou alguns jogos com o seu time alternativo. Então, por isso chegaram aí 2 equipes na semifinal, mesmo porque são 4 equipes, as 2 chegariam mesmo jogando com o time alternativo, Cruzeiro e Atlético chegariam as finais, como a semifinal e final, como a semifinal, né? Porque a final ainda vem. Então eu acho que por isso, na minha opinião, é por causa do tempo que as equipes grandes tiveram para treinar as suas equipes, para preparar as suas equipes, e isso fez com que as coisas ficassem mais equilibradas em termos de organização de time. Então as equipes começaram a se preparar antes, praticamente quase que junto com as equipes menores, de menor expressão, ou de menor poder aquisitivo, né, financeiro. Por isso, na minha opinião, as equipes grandes, os 4 grandes do Rio, e também os 4 grandes de São Paulo, chegaram aí às semifinais das competições, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Logicamente que São Paulo tem uma diferença do Rio, porque São Paulo tem equipes disputando a Copa Libertadores, mas são equipes
que tem elencos muito grandes, como São Paulo e o Corinthians, que tem um elenco muito grande e muito forte. As equipes alternativas, eles conseguiram também realizar bons jogos e fazer com que eles também, com o time alternativo, batessem as equipes de menor expressão. Muito bem. Ô, Cláudio, no futebol paulista, o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, você também é dessa opinião que os chamados grandes estão bem mais fortes do que os de menor investimento, ou os times de menor investimento ou do interior, como queiram, não tiveram forças para chegar às semifinais nesses dois campeonatos, o Paulista e o Carioca? Bom, Carlos Pires, no caso do Paulista, eu concordo em quase tudo que o Corbelli disse. Eu estou destacando o Paulista Sim. só porque é o seguinte, é tradicional o futebol paulista um futebol do interior mais forte Sim. do que propriamente dos estaduais, de Minas e também do Rio Grande do Sul. Mas só não temos um dito pequeno E esse ano- nessa reta final do Campeonato Paulista, porque o árbitro não deixou. Porque se vocês assistiram Corinthians e Ponte Preta, vocês viram uma baita sacanagem que foi feita com o time da Ponte. Quem assistiu, e eu assisti, pôde acompanhar de perto, que só não tem um time dito pequeno entre os grandes na reta final do campeonato, só ficou os bambambãs, porque o árbitro foi de extrema covardia por parte da equipe da Ponte Preta. Gol mal anulado, impedimento, vários jogos, vários lances polêmicos deste Corinthians e Ponte Preta, que as pessoas comentaram aí, até os grandes analistas comentaram a covardia que foi feita diante da Ponte. Isso se tratando de campeonato paulista. Então os demais não, fizeram jus a estar lá, o investimento é maior, o poder é aquisitivo. Na hora da onça beber água, os times de menor expressão, eles realmente tremem. É igual o caso do Madureira. O Madureira deixou escapar aí uma possibilidade de estar entre os 4 dessa reta final, porque não suportou a pressão de um Fluminense. Não, mas o nervosismo bateu. Perdeu as duas últimas partidas, tirou o Madureira. Perdeu para o Botafogo, tomou 4 do Botafogo. Não, o jogo não perdeu do diz, Fluminense. não diz a realidade do que foi o resultado, você sabe disso. Botafogo e Fluminense, Botafogo e Madureira, o Corbelli como botafoguense, óbvio que assistiu a esse jogo e ele sabe muito bem que não condiz com a verdade o placar final de 4, porque um primeiro tempo que só deu Madureira. Madureira poderia ter feito esse placar em cima do Botafogo, que o Botafogo fez na etapa final. O Madureira poderia ter feito esse placar ainda no primeiro tempo. Faltou competência, Mas eu acho o nervosismo imperou. Tá, mas eu acho que o Botafogo deveria ter vencido aquele jogo num 6 ou 7. Teve chance No pra segundo isso. tempo. Teve No chance segundo pra isso. tempo. Ó, Foi um jogo de, se um time foi um não jogo faz- de 2 times. Pode perder Depois- 50 gols. Sim. Mas se o outro depois sobressaiu do segundo tempo e fez 5, 6, 7, o Botafogo, na minha opinião, foi o grande merecedor, vencedor e merecedor da vitória. Não, estou falando. Agora eu quero também dar um pitaco nesse caso aí de São Paulo, que Sim. você citou Corinthians e Ponte Preta. Tudo bem, houve um erro de arbitragem contra a Ponte Grotesco. Preta. Um erro. Grotesco. Mas isso não quer dizer que o Corinthians não poderia reverter a situação no segundo tempo, porque o Corinthians dominou completamente o segundo tempo. O Corinthians é um time muito forte, poderia sim ter dado um pênalti. Primeiro, daria aquele gol, seria gol, a Ponte Preta sairia em vantagem, mas quem poderia dizer que o Corinthians, com o time que tem, forte que tem, não viraria um jogo no segundo tempo e poderia ter Suou o vencido litro certinho para por ganhar de 2. 1-0, Roberto. Mesmo porque, Suou o litro certo para ganhar de 1-0. mesmo porque nesse início de temporada o Corinthians vem se destacando a nível nacional. É o melhor time, o melhor aproveitamento até agora. E o Corinthians juntando o estadual e juntando a Libertadores. E o da América. Corinthians tinha, além do tempo, do primeiro tempo ainda, o restante do primeiro tempo, para tentar empatar pelo menos o jogo, ainda no primeiro tempo, se fosse confirmado aquele gol, ele teria todo o segundo tempo para poder reverter a situação dentro do seu estádio, com sua torcida a seu favor. Então eu acho que o Corinthians não venceu o jogo de 1-0. A Ponte Preta foi prejudicada pela não marcação do gol, pela não confirmação do gol? Foi. Sairia com 1-0 na frente? Sairia. Mas eu acho que o Corinthians, pelo plantel que tem, pelo o grupo de jogadores que tem, eu acho que o Corinthians poderia, sim, tranquilamente virar o jogo e ganhar o jogo de 2-1. Muito bem, Jorge Bablau, e aí? Você acredita que no Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, os pequenos perderam o fôlego na reta final?
Eu acredito que sim. O futebol carioca, eu concordo em parte ali com o Corbelli, porque realmente os clubes, né, de menor investimento, eles têm um tempo maior de preparação. Mas não foi isso, e os grandes tiveram um tempo maior esse ano. Mas o tempo maior também não foi tão grande assim não, né? Nós tivemos aí o quê? 15 dias a mais do costume. Eu acredito que falta mesmo ali um investimento pesado nos clubes pequenos. O Madureira, o caso do Madureira, ele fez uma gracinha porque ele pegou os times menores no início. Ele não encarou Fluminense, Vasco, Flamengo no início, né? Então ele conseguiu abrir uma vantagem ali na tabela e conseguiu criar ali uma expectativa muito grande em torno dele. Então, mas na hora que foi mesmo ali o pega para capar ali, como se diz ali, que ele enfrentou o Botafogo, que ele não podia perder o Botafogo, e depois foi decidir a vaga com o Fluminense, ele não aguentou. Apesar de ter feito um jogo bom com o Fluminense também, que o Fluminense aquele dia quase que não jogou nada. Saiu aquele golzinho ali, contra espírito na última hora ali para salvar a gente e classificar. É engraçado que tem até um amigo nosso que fala isso, acha interessante toda a vida. O sobrenatural de Almeida. Não, ele falava o seguinte, ó, tem time que acaba o combustível antes de chegar. E é verdade mesmo. Os pequenos, na hora de chegar, falta um pouco de combustível. A gente vai para um breve intervalo, já a gente retorna com o Campeonato Carioca, o Campeonato. A gente tem gols aí para brindar os nossos telespectadores e a gente retorna já, é um pé lá, outro cá. Estamos apresentando No Giro da Bola. Estamos apresentando No Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o Giro da Bola e agora a gente vai desenvolver a matéria do Campeonato Carioca, depois o Mineiro, e nós temos imagens. Por exemplo, o Fluminense venceu o Botafogo por 2-1 e a gente vai ver os gols. Esse é o primeiro gol do Fluminense, cruzamento da direita, bobeira da defesa, deixou aí o Fred com facilidade. Na verdade, ele houve dois erros ali, né? Você pode ver, você vê no lance, na repetição do lance, você vê que a bola é lançada lá na direita e você vê que não tem um acompanhamento. O Fred está sozinho lá, o lateral direito faltou marcação, tinha que fechar para poder fazer a marcação em cima do Fred. Ou o zagueiro ficou olhando para a bola e esqueceu do Fred atrás dele. Quer dizer, um deixou para o lateral, deixou para o zagueiro deixou para o lateral. O Fred é muito esperto, dentro da área ele é mortal. É um cara que realmente, como o Jorge falou, ele voltou a ser o grande Fred que disputou a Copa América. E dentro da área ele é muito perigoso. O que aconteceu foi isso, que a zaga do Botafogo olhou a bola e não acompanhou o Fred. Porque se o lateral fecha um pouco em cima do Fred,
automaticamente o Fred poderia ter cabecear aquela bola, mas teria mais dificuldade para cabecear para dentro do gol. Poderia ir um toque no Fred, deslocar um pouquinho ali. Quer dizer, correria um risco, mas não sairia o gol. Mas na verdade, uns lances desses, aí vai apitar o segundo gol, né? Do Fluminense, pênalti. Aí, Brabão, utilidade do zagueiro, Cláudio, bom, você pode entrar aí. Realmente. Houve pênalti, Eu acho que os jogadores ainda foram ali para cima do árbitro, mas sem, né, foi claro, o pênalti indiscutível. Ele deu uma voadora com os dois braços abertos, observando agora, olha só, os dois braços, né, levantou o braço, olha só. Então foi nitidamente ali com a intenção de cortar o lance. E lance. o cruzamento chegava no Fred, hein? Chegava. De qualquer jeito era gol. Aí o Fred cobrou com perfeição, fazendo o segundo gol. O homem é tranquilo para cobrar um pênalti. O homem é letal nos pênaltis. E principalmente contra o Botafogo, né? Foi o lateral do 12º gol gol dele. dele. Com intenção de meter a mão na bola. Ele foi para dar o carrinho e no cair ele levantou o braço. E braço aberto, esticado. Não é pênalti. Hoje é pênalti. Hoje a determinação da arbitragem é marcar os pênaltis. Exatamente, é pênalti. Na verdade foi pênalti mesmo. Tá certo. Aí o Botafogo diminuiu com o William Arão. Mas nessa altura do campeonato, daria para o Botafogo chegar ao empate ou o gol foi pouco tarde? O próprio William Arão, ele teve uma grande chance de empatar o jogo no finalzinho, já nos acréscimos. Sim. Uma bola que sobrou para ele dentro da área, ele pegou mal na bola. Se ele tivesse tentado dominar, porque estava sozinho, ele chegou e bateu com o lado externo do pé, a bola saiu. Se ele domina a bola, ele dava um toquinho por baixo, ele poderia ter feito o gol de empate. Teve a grande chance de fazer o gol de empate ali. Mas eu acho que a vitória do Fluminense foi uma vitória justa. O Botafogo não jogou com regulamento, a verdade é essa. O Botafogo não jogou com regulamento. O Botafogo se abriu muito, que tinha que correr atrás do Fluminense. E aí acabou o Fluminense ganhando com justiça. Muito bem. Para jogar com regulamento tem que saber, né? Tem que saber. Regulamento você tem que saber jogar com ele debaixo do braço. E não é qualquer time que sabe jogar com o regulamento debaixo do braço, não. Porque vantagem é boa quando você consegue mantê-la. A vantagem é interessante. Quando você consegue manter essa vantagem. Agora, quando você deixa ela escapar já no primeiro compromisso, igual foi no caso do Fluminense do Blau Blau e o Botafogo do Corbelli, aí a giripoca pia. Porque agora, domingo que vem, o Botafogo, a vantagem que o Botafogo teria em 2 jogos, quem tem é o Fluminense. O Blau Blau, foi descuido da defesa do Fluminense tomar esse gol ali que deu alma e deu sobrevida ao Botafogo, porque 2-0 o Botafogo teria que vencer o Fluminense por 2-0. E esse gol do William Arão deu uma sobrevida ao Botafogo. Bobeira da defesa ou é competência do atleta botafoguense? Bobeira total da defesa ali, Pete, e o Fluminense teve a oportunidade. Antes, quando fez 2-0, teve a oportunidade de matar o jogo ali em 3-4. Depois, o Botafogo, após o gol ali, o Botafogo cresceu e no finalzinho ali, só deu o Botafogo, uns 4, 5 minutos finais ali, o Botafogo teve a chance de empatar, né? Então, aquele gol atrapalhou um pouquinho realmente, porque o Fluminense poderia jogar mais tranquilo no sábado. E esse jogo agora, e o Botafogo aí tá com medo, quer levar pro Engenhão, né? Tá mudando em cima da hora, quer levar o jogo pro Engenhão. Tava marcado pro Maracanã, já começou a maracutaia da Ferj, né? Tá andando atrás do bombeiro lá para ver se o bombeiro libera para 25 mil pagantes para poder jogar no Engenhão. Então vai ser um jogo difícil, tanto no Engenhão quanto no Maracanã, se acontecer. O jogo vai ser difícil pro Fluminense. O Botafogo tem uma boa equipe e não é à toa que ganhou o primeiro turno do campeonato aí, ganhou a Taça Guanabara, né? Então o Fluminense, como vocês estavam falando sobre o regulamento aí, o Fluminense jogou com o regulamento na mão. Né? No regulamento não diz que você tem que ser campeão da Taça Guanabara para chegar nas finais, não diz que você tem que ganhar de todos os pequenos para chegar nas finais. Perdemos alguns jogos, derrapamos, mas conseguimos chegar em quarto. E agora que é a hora de crescer, agora é a hora de você mostrar o futebol. O campeonato te dava a chance de chegar em quarto lugar. O Fluminense chegou em quarto, né? E agora nós estamos aí buscando uma vaga na final. Pois eu estou vendo aqui, rapaz. Lamentável, né? Nós vamos passar a comentar Vasco e Flamengo agora. Vasco e Flamengo. O clássico, chamado Clássico dos Milhões. E a gente vê pouco mais de 20 mil pessoas para Vasco e Flamengo e 14 mil para Fluminense e Botafogo. É preocupante. A própria Ferj, a própria entidade máxima do futebol carioca vem acabando com o futebol. Essas polêmicas, essas mordaças, essas bobeiradas que eles estão criando dentro da própria competição, está acabando. Quando é que você via José Augusto Corbelli e Blau Blau
Como é que você vê um clássico? Como é que você pode imaginar um clássico decisivo que vale vaga para a grande final entre Fluminense e Botafogo? 2 feras do Rio de Janeiro, 2 times de conquistas, de nomes no Rio de Janeiro, tem 14 mil e poucos pagantes. E quem já fez, quem já fez Vasco e Flamengo com 115 mil. E você vê um Flamengo... Como eu já fiz no Maracanã, e Vasco com 115 mil. Você vê pouco mais de 20 mil numa semifinais. Os campeonatos estaduais, eles realmente são deficitários. O torcedor, ele tem outras opções, então ele não vai. Então o torcedor não vai, e eu acho que os ingressos, que esse ano deu polêmica também por causa dos ingressos, preço dos ingressos, Fluminense e Flamengo estão polemizando por causa dos ingressos mais baratos, mas se tivesse um ingresso mais caro do que está, aí que não ia ninguém mesmo. Aí é que o público seria muito pequeno. O Campeonato Carioca realmente está dando um prejuízo muito grande aos clubes. Eu acho que precisa de ser feito uma outra fórmula de disputar esse Campeonato Carioca, porque o prejuízo dos clubes são muito grandes. A federação não leva prejuízo, mas os clubes sim, os clubes têm um prejuízo imenso com esse campeonato. Então o torcedor não tem muito interesse, apesar de ser clássico. Vamos com a imagem do clássico de ontem, 0-0, pouca gente e pouco futebol entre Vasco e Flamengo ontem no Maracanã. Pois é, aí, Vasco e Flamengo, houve algumas tentativas, né, Cláudio? Algumas tentativas, o Flamengo tentou no início. O Flamengo teve em boa parte do primeiro tempo grande chance de abrir o placar, com algumas mexidas, até o momento que o jogador do Flamengo acabou atingindo o jogador vascaíno, o Flamengo não estava tendo tanto domínio da jogada. Agora essas aí, olha a chance que o Flamengo perdeu com o Alessandro, com o próprio Gabriel. E ele não costuma perder. Então, quer dizer, são oportunidades que o Flamengo perdeu na primeira etapa, que acabou dando força ao Vasco. Porque olha essa jogada, para você ter uma ideia. Olha que jogada maravilhosa, aonde essa bola passa. Olha só, toda jogada bem feita, ela voltou, olha o gol que o cara perde, com o goleiro já batido. Mas nesse caso ali... Nesse caso o goleiro estava batido. No segundo lance, quando há o rebote ali, já estava batido. Aí veio o segundo tempo. E aí o Vasco cresceu. Exatamente. O Flamengo tentando, né? O Flamengo tentando, o Vasco se defendendo e tentativas em vão. A galera fica injuriada, o gol não sai. A gente, aqui, 0-0 é duro, hein? Você tem uma ideia, Paulo Vitor, pra você ter uma ideia da força do Vasco, principalmente na segunda etapa. Aí, ó, o principal nome foi essa foi a defesa do jogo. Do jogo. O Paulo Vitor, num puro reflexo, defendeu a bola, que é difícil, né, Corbelli, hein, Jorge? Difícil um goleiro pegar daquela no lance ali. Aí o Vasco perde a oportunidade, né? O Vasco perdendo essa oportunidade, parece que o Gilberto estava ali, né? Perdeu essa oportunidade e o Vasco melhorou sim no segundo tempo, tentou criar. Eu achei... Olha o que o Pará fez nessa bola. Boa defesa do Paulo Vitor. Olha o que o Pará fez. Eu achei que um dos jogadores que vinha se destacando no Vasco, que é o centroavante Gilberto, ele teve uma das suas piores atuações com a camisa do Vasco. Ele não conseguiu repetir as suas boas atuações que ele teve ao longo do Campeonato Carioca. Mas é só para colocar sempre. Agora eu não sei se é por causa. Ele queixou também. Exatamente. Dor no peito. Exatamente. E queixou na entrevista que ele concedeu ao repórter, lá no Maracanã, dor no peito e os pontos que ele levou no rosto naquela A colocação que eu ia fazer era essa, porque ele se queixou com o repórter que sentiu dor no peito durante a partida. Né? É uma pancada que ele recebeu no peito. Ele ficou comprometido. Talvez seja isso. O desempenho dele, ele é um bom jogador, um belo jogador. É um centroavante que o Vasco precisava, né? Mas e o Dagoberto, vocês concordam com o Cláudio, que ele é a nível de seleção brasileira? Ou... Há uns 10 anos atrás eu concordaria com o Cláudio, mas hoje ele é assim, é a nível de banco de reservas, né? Para entrar aí uns 10 minutos, 20 minutos no segundo tempo, uns 20 minutos de jogo, para fazer o tempo para terminar ali, pode colocar ele. Não, sim, para ser titular, mas não acredito. Eu acho que o Dagoberto é um jogador, para mim é um jogador que já deu o que tinha que dar.
Vai fazer alguma coisinha no Vasco, Porque ali ele vai aparecer, né? Ali no Vasco. Eu acho que a questão ali, quando eu disse que a questão dele ser um jogador a nível de seleção, não disse que ele deva ser convocado na seleção. Diz que é um jogador que, como você disse, vamos que ele tem, tempos atrás ele já poderia teve futebol, já teve futebol pra jogar na seleção, isso justamente, para jogar em seleção, para ser a nível de seleção brasileira. Pois e é. eu achei que ele foi muito assim antiprofissional, para não dizer, né, até mau caratismo da parte dele, quando ele larga a bola, o jogador já estava com a situação dominada. Não, ali foi quando ele larga a bola para dar um soco. Mas o Dagoberto já tem esse passado mesmo. Ele já faz isso há muito tempo. Ali foi intencional aquela entrada. Foi entrada. Agora, não tinha bola, não tinha nada. só pra gente registrar aqui, o empate justo, né? Justo, com certeza. Primeiro tempo do Flamengo, segundo tempo do Vasco ali, acho que o 0-0 foi mais do que justo. Bom, tem a entrada não, João Vitor? Nosso produtor aí, a entrada? Não, a entrada não tem, né? A entrada é maldosa. Isso aí é verdade. O Corbelli agora há pouco estava comentando esse fato, quando nós abrimos a edição de hoje do nosso programa, a primeira, diga-se de passagem, Corbelli comentava a forma com que o jogador do Flamengo entrou, Douglas, né? Jonas. A forma com que o Jonas entrou no jogador do Vasco, realmente, eu não pensava duas vezes ao aplicar nele o cartão vermelho e colocar para fora. O que acabou, Corbelli, Blau e Pitt, o que acabou escambando para violência. Por quê? A partir do momento que ele não teve peito, não teve pulso para expulsar o jogador do Flamengo, que ninguém iria questionar, nem o próprio Vanderlei, que não esperou nem o intervalo do jogo para sacar o jogador, porque ele sabia que ele seria expulso, porque ele ficou logo muito nervoso, logo após o lance. Então, quer dizer, acabou escambando para violência, onde todo mundo achou no direito de dar porrada e deixar o futebol de lado, porque o árbitro é um banana e não teve coragem de expulsar o jogador do Flamengo. Então ali o árbitro acabou se complicando num jogo que até então era fácil para ele. Mas se fosse o árbitro ali daquele Fla-Flu, Cláudio, eu acho que ele daria simulação de jogador do Vasco e expulsaria o jogador do Vasco. Hein? Gente, vamos pular do Carioca para o Mineiro, onde tem 2 participantes da Libertadores da América, o maior torneio do continente. Clássico, Independência, outros torcedores do Atlético. Isso. Uma jogada pela direita, cruzamento, e o Carlos, que iniciou a temporada mal esse ano, vem se recuperando. Aí, gente, esse gol aí, olha só, Josué, experiente Josué, teve até em seleção brasileira, me toma um gol de meio metro debaixo das pernas. Esse menino é bom, o Arrascaeta, e é reforçando o time do Cruzeiro. O Corbelli, Jorge e Cláudio. Realmente, o resultado foi um resultado justo. Eu achei que foi um resultado justo, esse resultado para o jogo Atlético, porque o Atlético, apesar de ter perdido um jogador expulso logo no início do segundo tempo, Leonardo Silva, mas o Atlético do Independência é muito forte, a sua torcida ali empurra. Achei que para o Cruzeiro foi um bom resultado. O Cruzeiro poderia ter tirado proveito desse jogador a mais, poderia ter feito uma vantagem maior para o jogo do Mineirão. Mas eu acho que a decisão ali para a final está aberta. Eu acho que o Cruzeiro Atlético é isso mesmo, um jogo pegado. E tanto faz no Mineirão como no Independência, no Parque do Sabiá, qualquer lugar que jogar Cruzeiro e Atlético vai ser desse jeito, vai ser jogo duro e não tem nada definido, nada decidido, qualquer um dos dois para ir para a final. E o mais interessante desse jogo Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro reivindicou da Federação Mineira de Futebol uma arbitragem neutra, ou seja, arbitragem de Minas, não. E a federação acatou o pedido, né? Aceitou o pedido do Cruzeiro e trouxe o Klaus, que é da Federação Paulista de Futebol. Depois do jogo, ouvi uma entrevista do presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, descendo o cacete na arbitragem de fora. Que ele pediu. E já avisou que não aceita a arbitragem de fora, que é a arbitragem da FMF, para o jogo de volta do Mineirão. E outra, não aceita a antecipação do jogo do Atlético e Cruzeiro, no caso agora é Cruzeiro e Atlético, o mandante é do Cruzeiro, de domingo
para sábado. O Cruzeiro tinha essa intenção nessa antecipação. O Atlético, o presidente já gritou, já que não aceita. A outra semifinal, tivemos empate em Tombos, Tombense 0, Caldense 0. Como todo mundo já sabe, nós teremos um time da capital e um time do interior na final do Mineiro esse ano, que é legal, né? Saiu daquela mesmice, né? Atlético e Cruzeiro na final, Atlético e Cruzeiro. E a grande baixa do Mineiro é a terceira força, que é o América, que não teve forças para se classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro, dando chance para Poços de Caldas, o representante a Caldense, e para Tombos, o representante a Tombense, embora o time da Tombense é um time de aluguel, é um time de empresários. Aí vou dar um exemplo aqui, quem lembra do Barueri e o Prudente lá, são times de empresário. Eles optaram por Tombos e radicalizaram lá em Tombos, e por isso que o Tombense está na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Muito bem. Passando a bola, a gente segue com o Mineiro, lembrando que Atlético Cruzeiro deverá ser mesmo no domingo, e a Caldense jogando no Ronaldão, lá em Poços de Caldas, contra a representação do Tombense. Lembrando que o empate é da Caldense e o empate no jogo Cruzeiro e Atlético é do Cruzeiro por ter feito a melhor campanha do que o Clube Atlético Mineiro. E o Paulista, gente? Levantei uma bola aqui, os times do interior até que fizeram uma pressão, mas na hora da pata botar, acabou perdendo. E classificaram-se as equipes, 3 da capital e uma do interior, Santos. Sim. Que vai ter como adversário São Paulo. Primeiro jogo é na Vila Belmiro. O presidente do Santos já declarou que não aceita sair da Vila Belmiro. E, aliás, primeiro jogo não, no Campeonato Paulista é um jogo só, é mata. Não é mata-mata, é mata. Então, é um jogo só. Pelo Santos ter feito uma melhor campanha do que o São Paulo, joga na Vila Belmiro. E Corinthians, por ter feito a melhor campanha que o Palmeiras, joga na Arena de Itaquera ou na Arena do Corinthians, como queiram. Né? E tem gols aí, não tem, Pete? Temos gols. São Paulo e Red Bull Brasil. Em homenagem ao São Paulo e ao Muricy, que já não é mais treinador do São Paulo. Aliás, todas as vezes que eles colocam como interino do São Paulo, Milton Cruz, o São Paulo cresce. Mais uma vitória, desta feita diante do Red Bull Brasil. Vamos com os gols. Aí, o gol marcado pelo Rogério Ceni. Rogério Ceni, mais uma cobrança. A falta vai ser batida agora. Gente, é impressionante a precisão desse goleiro. Como que tem habilidade, normalmente bate com a perna esquerda. Aí ele bateu com a direita e fez. Aí, Rogério Ceni abrindo a contagem, 1-0, para o alívio da torcida de São Paulo, e precisa ganhar moral. Na verdade, no princípio do jogo, o Rogério Ceni fez 2 grandes defesas que poderia mudar a história do jogo. A equipe do RB poderia ter feito gol. Ele contou com a ajuda ali do Ganso, que abaixou na hora certa ali, né? Mas agora quem vai fazer o gol é o Pato. Bela jogada, enfiada de bola. Quem fez essa bola? O Ganso enfiou a bola para o Pato, e o Pato, com seu oportunismo, tranquilidade, categoria. Olha só essa tabela. Ele deu a bola para o Ganso, correu para receber, inteligentemente o Ganso lançou, e o Pato, sem nenhum problema, mandou para a rede, fazendo 2-0. Aí o terceiro gol, mamão com açúcar, cruzamento, e o Ganso de cabeça igual. O Ganso detalha, né? O Muricy sempre pediu para que o Ganso penetrasse na área, né? E esse Ganso aí foi o lance em que ele chegou na área e fez um gol de cabeça, um gol de inteligência, né? De jogador inteligente. Inteligência ele tem, categoria ele tem agora. Ele não aguenta correr, né? Ele é um Ganso mesmo, né? Meu Deus. Mas realmente aí o Red Bull apresentou um futebol bonito, tá? De toque de bola. Esse também é outro time de empresário. De aluguel. Outro time de aluguel também. De aluguel. Isso aí é empresário, é que nem o Tigres, né, no Rio. Aí a cobrança do Rogério de novo. Legal, essa batida é inapelável. O engraçado é que a imprensa paulista colocou esse jogo como o jogo mais difícil
nessa rodada. O São Paulo teria mais dificuldade do que o Palmeiras, do que o Corinthians e do que o próprio Santos. Na verdade, quem ganhou com mais facilidade foi na verdade, o São Paulo, né? E o Santos que ganhou. O Santos também com 2 pênaltis, né? Tá sobrando. Vou aproveitar aqui a opinião dos companheiros. Assim, com a razão e não com o coração. Com a razão e não com o coração. Rio de Janeiro, Corbelli, tá quem pra ficar? Olha, eu acho que entre Fluminense e Botafogo, eu acho que o Fluminense tem uma vantagem muito grande. É um time que tem jogadores de maior nível, do nível técnico mais elevado que o Botafogo. O Botafogo remontou uma equipe nova. E, na verdade, nem os próprios torcedores do Botafogo acreditavam que o Botafogo chegaria no ponto que chegou, ou chegaria em primeiro lugar, vamos colocar assim, nessa primeira fase do Campeonato Carioca. Então, eu acho que o Botafogo gastou todas as suas fichas, pode conseguir uma vitória em cima do Fluminense e levar até o jogo para os pênaltis. Lembrando que o Botafogo basta ganhar de 1-0. Não. Aí tem pênalti. Não. Aí vai para pênalti e não tem a vantagem? Não, Os dois resultados mas tem, iguais? Não. O regulamento é meio Botafogo sim. Ué, dois empates. Dois empates. E como ele não empatou, ele não tem direito a mais nada. O Botafogo, para ir para a final, ele tem que ganhar com 2 gols de diferença. Aí ele vai para a final. Se ele ganhar com 1 gol de diferença, qualquer placar, 1 gol de diferença, o saldo vai ficar igual, então aí é pênalti. Vasco e Flamengo é diferente. Não, esse regulamento é maluco mesmo. E aí porque eu vou te dizer a verdade, não são 2 resultados iguais? Então, só para me completar a minha opinião, eu acho que, na minha opinião, o Fluminense tem todas as possibilidades de chegar à final do campeonato. E passa o Flu. Acho que passa o Flu. Tá. Eu acho que eu vou torcer para o Botafogo com certeza, mas eu acho que passa o Flu. Com a razão. Eu vou falar com a razão. Vasco e Flamengo. Eu acho que passa o Flamengo. Eu acho que dá Fla-Flu na final. Pela tradição, né? Pela tradição. Chega na hora H. O time do Flamengo, para mim, é melhor do que o do time do Vasco. Tem um plantel mais forte. Tem um plantel mais forte, tem mais recurso. Vanderlei Luxemburgo tem mais recurso, é mais matreiro, é um treinador que tem mais experiência do que o treinador do Vasco que está começando agora e tem boas peças de reposição na mão. Cláudio, e aí? Vai passar quem no Fluminense e Botafogo? Passa quem em Vasco e Flamengo? Fluminense, eu acredito com grande chance de passar pelo seguinte, o Fluminense todos esperavam que ele não estaria entre os 4. Então o fato de o Fluminense passar pelo Madureira, desbancando o Madureira e conseguindo essa vaga aí, quando todos esperavam que não e até torciam para que não, o Fluminense cresceu nesses jogos. Tanto é que o resultado aí para cima do Botafogo. Aí vem a questão que o Corbelli já citou. O jogador praticamente um time novo, com um treinador também novo. Né? O René também assumiu este ano o Botafogo. Então são jogadores novos, várias peças chegaram, treinador novo. Então eu acho que o Fluminense hoje, depois desse jogo com o Madureira e depois do futebol que ele apresentou, ele tem grandes chances. Mas aí vem um outro detalhe que talvez o Corbelli não tenha levado em consideração. Fred será julgado na próxima quarta-feira. Vai pegar gancho, pelas palavras ditas em relação à Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Não vai ser julgado por isso. Vai ser julgado quarta-feira. Ele vai ser julgado pelas palavras que ele proferiu contra a Federação de Futebol, o árbitro, que deveria acabar. O árbitro, que contra a federação não. Mas vai jogar, Cláudio, não vai jogar porque tem um efeito suspensivo. Ele tem um efeito suspensivo e ele joga. Mas eu acho que ele não pega mais. Mesmo sendo punido, ele vai jogar. Certo. Então tá, se ele joga... Ele pode ser punido por ter falado aquilo. Quem é que colocou isso aí? Isso aí. Quando ele se referiu ao árbitro. Isso aí se referiu Agora, quando ele falou do campeonato, ele tem liberdade de expressão. Tudo bem. Não, na aliás, Federação do Rio não tem. Não, o STJ... Na Federação do Rio não tem. O Vanderlei tomou 2 jogos porque não concordou com a Federação. O STJD já não vai julgá-lo. O Sheik fez uma coisa muito pior do que o Fred. Falou da federação, falou da CBF. E não foi punido. Mas não foi para esse campeonato carioca. Esse campeonato, para esse campeonato que a federação tá chata. Então, resumindo, deixa eu dar minha opinião então sobre o Fla-Flu. Sobre o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Quem é que passa? Se Fred jogar, Fluminense passa. Se o Fred não jogar, aí, meu amigo, eu fico neutro, porque o Botafogo tem grande chance. Quem pode decidir esse jogo aí é só o Fred. O Fluminense tem grande time também, não. Blá, blá, quem passa no Flu com Bota? Olha, olhando para esse lado aí do coração, claro que passa o Fluminense, né? Mas olhando o lado da razão aí, é um jogo complicado, um jogo difícil para o Fluminense, porque como o Cláudio disse, se o Fred não jogar, a gente perde muito poder ofensivo, né? E então isso pode complicar um pouco. O Fluminense pode optar por jogar pelo empate,
querer ficar atrás e aí vai levar sufoco, e aí você já viu, né, meu amigo? Coisa fica feia. Mas eu acredito no Fluminense, estou acreditando que vai dar tranquilamente o Fluminense aí, 1-0, vamos levar essa vaga na final de novo aí. O Botafogo é freguês do Fred. Não acredito que o Fred vá pegar gancho, tá? Eu acho que ele vai ser absolvido. Por quê? O Rubinho já está cansado de polêmica, ele não quer mais polêmica nessa reta final. Ele já absolveu o Fred em entrevista, né? Então, eu acho que o Fred não vai pegar gancho e joga sábado tranquilo esse jogo aí. Tanto no Engenhão, se for no Engenhão ou se for no Maracanã, nós vamos para cima e vamos vencer esse jogo. Vasco e Flamengo, passa quem? Vasco e Flamengo, eu tô achando, eu tava acreditando mais no Flamengo. Mas depois do jogo de ontem ali, aquele segundo tempo do Vasco ali, eu acho que o Vasco cresceu e pode vencer o jogo. Mas eu ainda acredito, acho que dá Flamengo. Fla-Flu na final. Fla-Flu. Isso pode complicar, porque o Flamengo, se jogar o futebolzinho medíocre, que jogou ontem, principalmente no segundo tempo, com bola sendo rifado de zaga para ataque, de goleiro para ataque, e tentando com que o Marcelo Cirino se virasse lá na frente, aí pode dar Vasco sim, o Vasco pode reverter a situação e fazer a grande final deste campeonato. Mas eu estou acreditando que o Flamengo possa jogar um futebol diferente do que jogou ontem, porque ontem faltou futebol. Muito bem, vamos pular para o Mineiro, Tombense e Caldense. Quem fica? A veterana fica? Fica com a velha. Acho que Caldense vai passar. O jogo é no Ronaldo Junqueira. Acho que Caldense passa. Lá Caldense em mais Poços time de Caldas. passa. Caldense encarou o Cruzeiro no Mineirão, empatou com o Mineirão, lá encarou o Atlético Mineiro também. Eu acredito que a Caldense passa. Passa a Caldense? O Caldense. Tombense? Caldense. Vai passar tranquilamente? O problema do Tombense é que ele tem que vencer, o empate é da Caldense, né? Sim. Porque durante a primeira fase do Mineiro, o Tombense arrancou um empate lá em Poços de Caldas, né? Apesar de agora é decisão, o jogo é diferente, mas eu acredito que dá Caldense também. E agora, hein? Atlético e Cruzeiro, quem passa? Corbelli. Aí você joga um Jogo no Mineirão. Joga um triplo aí, né? Jogo no Mineirão. Joga um triplo aí, Embora né? o Mineirão não é Eu fico em obstáculo cima- para o Atlético. Eu fico em cima do muro, assim, mas bem firme em cima do muro, que se vier um vento, não cai nem do lado nem do outro. E joga a moeda pra cima, o jeito que ela cair, dá Tá lá. certo. Porque aí não tem o que ver. Cruzeiro e Atlético, nós sabemos que o bicho pega, o Atlético joga muito bem no Mineirão também, já provou isso na Copa do Brasil, inclusive. Nós temos grandes exemplos aí, não tem assim, né? Eu não vou cravar pra você que vai dar Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga no Mineirão, torcida do Cruzeiro, torcida maior do Só Cruzeiro. vou lembrar um detalhe para você Não vou aqui. cravar. Só um detalhezinho aqui que pode pesar na sua opinião. O Atlético fez uma viagem de 12 horas para o México. Inclusive, viajou ontem, já está no México, para o jogo contra o Atlas pela Libertadores da América. Aliás, jogo decisivo. Ele vai contar com o retorno do Lucas Prato, que não jogou o clássico ontem. O Cruzeiro vai jogar, parece, com o Huracan da Argentina. Da Argentina. A distância é bem menor, né? Da Argentina para Brasil, para México, para E Brasil. o Cruzeiro também já está lá, os E o jogadores Cruzeiro iam praticamente descansar hoje à classificado. tarde. Exatamente. Mas o Tem esse detalhe, atleticano que o joga Atlético com- viaja 12 horas de volta Mas para isso, Belo Horizonte. Pete, depois do jogo. o Atlético, o jogador do Atlético para jogar contra o Cruzeiro, joga com sangue no olho. Isso aí, Não, tá, cansaço tem, mas tudo vai bem. jogar com sangue no olho. Mas você acha Cruzeiro que e não- Atlético, você acha que não influi, não? Eu acho que... Isso lógico aí que- pode que pesar na balança ou não? Fisicamente pesa. Pois Fisicamente pesa, mas... E se tratando de Cruzeiro e Atlético, meu, não tem... Eu, sinceramente, eu vou dizer para você o que eu acho que vai dar. Mas eu não vou falar, não vou cravar que vai dar, não. Eu acho que passa o Cruzeiro, porque joga pelo empate. Acho que passa o Cruzeiro porque joga pelo empate. Mesmo porque também, vou falar a verdade, vou torcer pelo Cruzeiro, claro, lógico. Mas você torce pelo Galo. Não, eu acho que... Aí vem a razão... Vou torcer para o Atlético passar, mas é difícil. Mas é a eu viagem acho- que o Atlético vai fazer, Eu acho que o desgaste é Cruzeiro, muito grande. porque joga pelo empate Isso. e tem a torcida do lado, mas Cruzeiro e Atlético é triplo mesmo. E é Aí, por na loteria eu jogaria triplo. E por essas e por outras que o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, vetou o jogo para o sábado. O tempo seria bem menor de descanso para o Atlético. Né? Imagine você, joga na quarta, viaja mais 12 horas de lá do México para o Brasil e chegaria esgotado, né, fisicamente. É um jogo pedreira para o Atlético. Depende O Atlético tem muito que da ganhar o intensidade do jogo, O né, Atlético também, ganhou. A situação do Cruzeiro na Libertadores é muito mais cômoda do que a do Atlético. O Atlético tem que ganhar esse jogo do Atlas, porque depois ele vai pegar uma pedreira com o melhor time do grupo do Atlético, que é o Colo-Colo do Chile. Mesmo jogando no Independência, é um jogo complicado.
Já deu sua opinião? Para mim, eu acho que é um jogo equilibrado, equilibradíssimo, diga-se de passagem, mas como eu estou magoado com o Galo, por tudo que ele fez com a gente ano passado, eu vou torcer com o Cruzeiro. Estou magoado. Pode torcer mesmo. Pé frio. Ô, Blablão, e aí, meu filho? Dá a veterana e dá mais quem? Cruzeiro? Atlético? Cruzeiro. Eu acredito no Cruzeiro, né? O Galo não é aquele time do ano passado. O Cruzeiro também caiu bastante, mas o Cruzeiro acho que ele se encontra num momento bem melhor. E eu acho que o Cruzeiro vence esse jogo no Mineirão tranquilamente. Então a bancada opinou Cruzeiro e Caldense na final. Jogou aqui. E também no Rio, Fla-Flu. Né? Não é isso? Fla-Flu. Em São Paulo, nós teremos uma semifinal, o clássico Sansão, Santos e São Paulo, num jogo só. É mata, né? Mata-mata. E depois, o jogo entre Corinthians e Palmeiras. E aí, Corbelli, lá em São Paulo dá quem? São Paulo e Santos vai dar São Paulo. O jogo é na Vila. Não tem problema. São Paulo é São Paulo. São Paulo é time forte. E eu acho que dá São Paulo. O Santos vai dançar na Vila. Corinthians e Palmeiras. Vai passar o Corinthians. Joga na arena do Corinthians, Vai passar o Corinthians. Vai dar Corinthians e São Paulo na final. Bate Palmeiras. Cláudio. Na minha opinião, dá Palmeiras e dá São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras bate o Corinthians lá na Palmeiras arena. bate o Corinthians lá e desconto que eles fizeram. E São Paulo bate no Santos na Vila? Bate na Vila, no Santos. Concordo com o São Paulo é muito mais time, independente de jogar na Vila, no Morumbi, no Pacaembu, onde quer que seja. São Paulo é mais time do que o Santos. Lá em São Paulo, dá quem? Passa quem? São dois jogos difíceis, Pete, porque o São Paulo, na hora de decidir, na hora que precisa vencer, o São Paulo parece que amarela. Então, foi assim nos primeiros jogos com o São Lourenço, contra o Corinthians, lá na abertura da Libertadores. O São Paulo fez 2 bons jogos aí com a Portuguesa e o Red Bull, mas eu estou com o pé atrás no São Paulo ali. Estou torcendo para o São Paulo, mas não sei. O problema do São Paulo é esse. Esse vai ser o grande teste aí para o São Paulo, nessa nova fase do São Paulo aí, com o Milton Cruz, né? Então, acho que vai ser um jogo chave para o São Paulo aí, para ele crescer, tomar o caminho aí e arrancar bem aí. Acredito que vai ser um jogo difícil aí. Corinthians e Palmeiras, Corinthians. Acredito no Corinthians aí, tem o melhor time no momento, tá bem. Então eu acredito que vai dar Corinthians. Mas vai dar Corinthians e São Paulo, vamos lá. Muito bem, então dá Corinthians e São Paulo. Né? A maioria aqui optou pelo São Paulo e Corinthians, não é isso mesmo? Só o Cláudio que foi Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. Também acho que vai dar Corinthians e São Paulo. Também acho. Apesar do Santos jogar lá na Vila, em Belo Horizonte da Atlético e Caldense, e no Rio de Janeiro da Vasco e Fluminense. Sinto muito com a Abel. Vai ser difícil. Concordo com você, vai ser difícil. Vai ser complicado. Mineiro é difícil. Mas só para encerrar, o comentário do profissional, que o Cláudio vai dar uma pincelada no nosso futebol aqui. Eu vi um comentário de um botafoguense que eu achei ele muito, muito coerente. Ele disse o seguinte: o time que tem menos que preocupar em conquistar o título carioca é o Botafogo. O Vasco está há 12 anos na fila. O garoto que nasceu e está hoje com 12 anos ainda não viu o Vasco ser campeão do carioca. Eu tenho um sobrinho. Flamengo. Eu tenho um sobrinho com 16 anos, ele não viu o Vasco ser campeão. Ele é vascaíno e não viu o Vasco ser campeão. Não lembra? Não lembra, não. Não lembro. 16 anos. Não, eu acho que ele contentou com a Copa do Brasil aí, diante do Curitiba. O Flamengo é time de Série A, um investimento maior do que o do Botafogo. O Fluminense é o time de Série A, investimento maior do que o do Botafogo. O Botafogo fez um time para a Série B. Sim. O time do Botafogo, no estadual, no Carioca, é uma preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano. O que importa para o Botafogo é voltar ao futebol de elite. Então, eu acho que quem tem que menos se preocupar nessa conquista é o Botafogo. Mas o Botafoguense... Porque o objetivo do Botafogo é a Série B. O Botafoguense, Pete, está preocupado com essa performance do Botafogo no Campeonato Carioca. Porque o Botafoguense está querendo o Botafogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro esse ano. Tem que jogar mais bola. Agora, tem que jogar mais bola. O time não está bom para a segunda divisão. Eu acho que essa campanha do Botafogo no Campeonato Carioca é uma ilusão e isso pode fazer com que a diretoria ache que o time está bom
e chega na segunda divisão e Isso começa acontece. a levar pancada, né? Acontece muito isso aí. E só para registrar, gente, os 3 times cariocas estão na Série A: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Tem que se reforçar para a Série A, porque senão, na minha opinião, Botafogo tá na B, né? briga no meio da tabela para baixo, porque vai encontrar equipes melhor estruturadas, com maior investimento. No caso, as equipes que estão disputando a Libertadores da América. Então, se eles não se reforçarem para o Campeonato Brasileiro, vão encontrar dificuldades. Finalzinho do programa, a gente vai dar uma pincelada no nosso futebol amador, Campeonato Regional Mirim Infantil da Liga Atlético Baiense. Em Tocantins começou a 26ª Copa Tocantins de Futebol. Cláudio Oliveira nos traz os resultados. Nós tivemos jogos importantes nesse final de semana pela categoria Mirim Infantil da Liga Atlético Baiense, que é o Campeonato Mirim Infantil Regional 2015. O Nacional Visconde do Rio Branco venceu o Bom Sucesso por 1-0. O Espartano Futebol Clube venceu por 3-1 a equipe do Esporte Clube Aimorés. Nós tivemos também o Industrial empatando em 1-1 com a equipe do Itararé de Tocantins. Essa é a categoria Mirim. Isso. O Bom Sucesso Futebol Clube com o Nacional, dia 19, que é o próximo jogo, e o Aimorés enfrentando o Espartano também dia 19. Pela categoria infantil, nós tivemos o Nacional perdendo por 2-4 para o Bom Sucesso e tivemos o Espartano perdendo de 6-2 para o Esporte Clube Aimorés. Né? No dia tivemos também o Industrial 0, Itararé 3. Tivemos o Nacional no dia 19, aí teremos a sequência, o Bom Sucesso enfrentando o Nacional, o Aimorés, o Espartano e o Itararé, a equipe do Industrial. Começou também a 26ª edição da Copa Tocantins de Futebol, com os seguintes jogos: o Poeirinha 0 com o Beija-Flor, né, 0-0, a Associação Atlética Pires da Luz empatou em 3-3 com o União. A próxima rodada, marcada para o próximo domingo, nós teremos União e o Beba Futebol Clube, teremos Poeirinha e Cruzado. Vale ressaltar que todas as rodadas folgam 2 equipes. No próximo final de semana, folgam o Beija-Flor e a Associação Atlética Pires da Luz. É o que nós temos do futebol local para vocês. Beleza, tá aí a gente com esse noticiário do Cláudio. Corbélio, obrigado pela participação, meu caro Cláudio Oliveira, blá blá. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Contamos com a sua audiência. Aquele abraço e até lá. A Web TV Minas acabou de apresentar No Giro da Bola.